Olá, olá, tudo bem, tudo bem? Tudo bem? Olha só, vamos falar sobre Gil Vicente. Estamos no humanismo, temos aqui três modos literários, que são quais? Né? A gente tem, neste momento, a historiografia, a gente vai ter a poesia palaciana e a gente tem o teatro vicentino. Então, falamos agora Gil Vicente. Falamos dele. Quem foi Gil Vicente? Na verdade, a gente não sabe exatamente quem foi Gil Vicente. A gente não tem essa ideia tão clara, né? Gil Vicente poderia ser qualquer um. Por que isso? Por que não há certeza? Porque Gil Vicente era um nome comum. Gil, em Portugal, é um nome muito igual, muito comum, como José aqui no Brasil. E São Vicente era, naquele momento, o padroeiro de Lisboa. Então, o que acontece? A gente tem muitas famílias Vicente. Gil Vicente seria como, né, um José Silva ou José da Silva aqui no Brasil, que é um nome muito comum, né, um nome curto e que tem muitos. Lá é a mesma coisa, né, era assim que funcionava. E o que nós temos diante disso? Né, Antônio Saraiva, um grande professor português que dedicou a sua vida, né, para estudar Gil Vicente, o que ele disse? Havia 5 homens que poderiam ser Gil Vicente. Né? Aí tem lá um homem do exército, um velho rico, um monte de gente. Mas ele acha que Gil Vicente era ourives. Como assim ourives? Né? Era um artesão que mexia e fazia produtos em ouro. Tudo bem? Até uma fivela em ouro muito famosa que ele fez, né, e guardada ainda hoje. Esse Gil Vicente, ele era de uma família nobre, que está em decadência, e ele era bancado pela coroa. Então ele vivia na coroa e era o chefe das festas reais. Né? Então ele organizava as festas reais ali no palácio. E esse Gil Vicente, ele nasce em 1465, né, aqui em Lisboa, e ele morre em 1536 ou 37. Por que isso? Né? Aqui há um talvez. A gente precisa dessa questão do talvez, porque a gente não sabe o que acontece com ele depois dessa data. Gil Vicente, ele vai fazer teatro. E o que acontece? Chega um determinado momento que há pelo menos uma peça por ano. E a última peça dele data de 1536. Depois disso, a gente não tem mais notícia de Gil Vicente. Será que o Gil Vicente morreu? Será que ele teve algum problema, parou de escrever? A gente não sabe. Né? O que a gente sabe é que tudo que a gente conhece dele está num livro chamado Compilação de Todas as Obras de Gil Vicente, de 1544, e é do Luiz Vicente, filho dele. Então tudo que a gente conhece dele está numa obra do filho dele. Tudo bem? Aqui, e aí nós temos isso. Então provavelmente 8 anos depois ele já havia morrido, né? Estaria morto aqui. Ou talvez não, mas provavelmente sim. Então é isso que a gente conhece lá da vida, né, desse fim do Gil Vicente. E o início? Como é que ele começa as suas obras? Em 1502, né, a rainha Dona Maria Leonor dá à luz ao futuro rei, né, Dom Afonso. O que acontece? Ali, né, no dia 6 de junho, ela dá à luz. E ele entra no quarto da rainha, né, logo após ela dar à luz, encenando uma peça. Essa peça, né, se chama Monólogo do Vaqueiro. Só que ele entra lá, né, a rainha acabou de dar à luz, é uma loucura, porque se ela não tivesse gostado, de repente ela iria falar para ele, ó, você vai morrer, né, não quero mais, vai preso. Mas ela gostou e falou para ele, encene de novo no Natal. Essa peça, Monólogo do Vaqueiro, vai ter um outro nome, que é, né, aqui o Alto da Visitação, por conta dessa entrada dele, né, no quarto dela ali. E aí vai ter esses 2 nomes. Esse é o início. Ao invés de encenar a mesma peça, ele vai fazendo. E ele começa a sua produção. Inicialmente, Gil Vicente, ele tem como referência Juan de la Encina. A gente vai chamar o Gil Vicente de pai do teatro português. Ah, então antes dele não havia teatro em Portugal? Havia. Só que era um teatro, né, de encenações religiosas. Teatro significativo é com ele, mas ele não inventa. Significativo são peças que saem, né, da temática religiosa, bíblica. Então ele faz um teatro significativo. Daí a gente ver e ouvir essa ideia. Ah, o Gil Vicente ele é,
né, o pai do teatro português. Mas ele não inventa. Tem o Juan de la Encina, que é um espanhol que fazia peças de teatro, baseando-se nele, Gil Vicente inicia a sua produção. E a sua produção, inicialmente, é pastoril. Ele tem um teatro pastoril, de pastores, né, com tom religioso, né, aqui e tudo mais. O que acontece com Gil Vicente? Ele vai desenvolvendo. Ele vai desenvolvendo isso, ele cria farsas. O que são as farsas? Ridicularizam as pessoas. Então ele vai lá ridicularizando as pessoas nas farsas. E ele tem também os autos. O que seriam os autos? Os autos seriam, né, peças que têm um viés religioso, né? O auto, ele é, obviamente, religioso na ideia de educar, na ideia da salvação, como o alto da barca do inferno, o alto, né, da barca da glória. Então a gente vai ter isso, o alto, né, do purgatório. Então ele tem sempre uma ideia pedagógica, uma ideia moral, né, pedagógica no sentido moral, moralizante, sempre um viés religioso. Então ele tem essa produção, né, ele tem essa marca e essa característica. E o Gil Vicente, o teatro dele, ele muda a lógica que a gente tinha do teatro, né? A gente diz o quê? Ah, o Gil Vicente, ele tem um teatro, certo? Aqui que é um teatro de quadros. Tudo bem? É um teatro sem unidade. Se você pegar a obra do Gil Vicente, o que acontece? A obra dele é como um jogo de esquetes, né? O exemplo mais claro é A Praça é Nossa. Por quê? Tem sempre uma personagem ali parada, no alto da barca do inferno temos isso, em outras obras também. Ele sempre tem uma personagem que nunca sai de cena, que sempre estará ali, e todas as personagens vão passando. A que vem não tem nenhuma relação com a que já passou, nem com a que virá depois. Então essa obra dele, ela vai ter essa direção, nesse sentido. É um teatro sem unidade, é um teatro de quadros. Que unidade é essa? Você me pergunta. É a unidade aristotélica, né, que está lá na Poética. Na Poética, o que o Aristóteles dá para nós? Ele dá a seguinte circunstância, né? O teatro ele tem de se passar ali num dia só. A trama tem de se desenrolar nisso e o ambiente é sempre o mesmo, ou seja, o cenário é o mesmo. Gil Vicente, ele muda essa lógica. Por quê? Porque ele vai dar para nós, né, um teatro sem unidade. A obra dele se desenrola por mais de um dia. Ele muda a lógica cenográfica. Então, a obra dele se passa em vários lugares, certo? E a trama, ela não é tão clara, ela vai se desenrolando, e se fazendo e desfazendo. Então, ele vai mudar essa lógica. E isso, obviamente, é extremamente interessante em Gil Vicente. Né? Ele tem esse jogo, ele tem essa essência. Então é um teatro de quadros, sem unidade. É uma obra, né, feita em teatro, por quê? Naquele momento, imaginem só, naquele momento, quase ninguém lia. É muito parecido com hoje em dia, se a gente olhar o número de leitores é muito pequeno. Mas ali, a maioria das pessoas, a grande maioria, era de analfabetos. Na Europa, em Portugal, né, em todos os lugares. E aí o que acontece? Se ele faz a obra só escrita para você ler, pouquíssima gente teria contato. Então ele encena as suas obras, por quê? Porque encenando todo mundo, né, entende, todo mundo vê e percebe justamente essa trama, né? Ou seja, é igual hoje. Hoje um monte de gente fala, ô professor, né, e se eu assistir a peça do livro tal? E se eu assistir ao filme? E se eu assistir a série daquele outro livro? Eu vou entender? Óbvio, aquilo não te passa a essência, aquilo não consegue muitas vezes dar trama para nós, mas a essência, a base daquilo você acaba entendendo sem ler o livro. E era essa a lógica, essa a ideia que a gente tinha aqui neste nosso momento. Tudo bem? Então é isso que vai acontecer com este nosso Gil Vicente, né? Nessa intenção do teatro dele, né? Nessa direção que ele vai ter. E aí ele é o primeiro grande nome da literatura portuguesa que nós teremos. Neste momento, a intenção principal é falar do homem, é falar da história de Portugal e dos seus reis. A intenção, né, do humanismo é qual? É a historiografia, é escrever sobre Portugal, sobre os seus reis. Só que aí surge, né, o Gil Vicente, que é o primeiro grande nome. Então ele se torna o mais relevante para nós, o mais importante para nós. E é sobre as características dessa nossa
né, peça de Gil Vicente, desse nosso teatro vicentino, que nós vamos falar no próximo vídeo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Certo? Então, na próxima falaremos das características do teatro vicentino. Prazer inenarrável. Até a próxima.